E a ênfase toda é dada no anticristo. Não é isso, pastor Giovanni, que acontece? Então, esta manhã, eu gostaria de mudar o foco e de apresentar para vocês um falso profeta. Porque o falso profeta, ele tem uma função preponderante na escatologia. E eu sei que às vezes nós ficamos pensando muito sobre Jesus Cristo vai voltar, e ele vai voltar mesmo. E ele deu os sinais. E eu gostaria muito de trazer nesta manhã um estudo à parte sobre a besta que emerge da terra ou o falso profeta. Se você não sabe sobre o falso profeta, você vai saber hoje. E a minha proposta de estudo nessa escola dominical é trazer para vocês sobre o falso profeta. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo de número 13. Nós vamos ver sobre o falso profeta ou a besta que emerge da terra. Pastor Giovanni agendou comigo o próximo mês, e eu estarei aqui nas manhãs falando, e à noite também, estarei falando sobre as igrejas do Apocalipse. Vai ser muito interessante. Nós vamos estudar profunda e detidamente sobre as igrejas do Apocalipse. Então, próximo mês, se agende para estar aqui. A besta que emerge da terra. Diz a palavra de Deus, nosso Deus. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foram dados a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quanto não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Pouco se fala sobre a besta que emerge da terra. E esse slide que eu trago para vocês trata exatamente isso. A primeira besta, e besta é uma palavra que no grego ela é terion. Terion, a tradução talvez mais correta para terion é monstro. É traduzida por besta, por João Ferreira de Almeida no século XVIII, que talvez era uma palavra muito comum para se lidar com monstros. Therion no grego é monstro. Então, se a gente ler assim, a gente vai entender bem, não é? Então, a primeira besta, o primeiro monstro, é uma monstruosidade de 10 chifres e 7 cabeças, fortalecida e dotada de autoridade por um dragão. Nós já estudamos isso, o pastor Giovanni já trouxe para vocês. O dragão, ele é o símbolo de Satanás, de Lúcifer. Uma das cabeças é mortalmente ferida, mas é curada. Versículo 3. A besta blasfema contra Deus e persegue ativamente o povo de Deus da terra. Versículos 5 a 7. A primeira besta, ou o primeiro monstro, ou o anticristo, este ser, ele não vai ser uma imagem espiritual, ele vai ser um homem, um ser humano. Ele vai ser uma pessoa como qualquer uma outra. Porém, um homem dotado de poderes do mal, das trevas, de Lúcifer. Ele vai se levantar sobre a terra. E quando o texto diz que a sua cabeça foi
ferida e ela ressurgiu, é porque, de acordo com o que a gente estuda em Apocalipse 13, e junto com Daniel, nós vamos descobrir que os impérios que vieram antes do nosso tempo foram essas cabeças, foram líderes, foram chefes mundiais. E isso é interessante porque nós tivemos 6 grandes impérios na história da humanidade: o assírio, o Egito, a Babilônia, o persa, o grego e o romano. 6 grandes impérios. E o 7º e último império vai ser o império do anticristo. Isso é interessante. Então veja, quando o texto diz que uma de suas cabeças foi ferida, mas ela voltou, ele está se referindo ao último império mais poderoso de todos, que foi o Império Romano. O Império Romano acabou no Ocidente no ano 476 e no Oriente em 1492. Então o Império Romano não existe já há séculos. Na parte ocidental ele já não existe há mais de 1 milênio e meio. Então essa ferida mortal, ou seja, o tempo que ele não existe mais, já aconteceu, já acabou. O Império, nós não vivemos mais no Império Romano, mas ele voltará. E é exatamente isso que o texto vai nos indicar. Ele vai voltar, o Império Romano vai voltar, mas de uma maneira muito mais sofisticada, muito mais global, muito mais abrangente, muito mais poderoso. E quando ele voltar, esse império do anticristo, quando ele ressurgir, sendo uma ressurreição do Império Romano que passou e que desencadeou toda a liderança do mundo, vai voltar nele, ele vai ter uma pessoa que vai dar solidez ao seu império. E aqui entra a besta que emerge da terra, porque muitas vezes não se fala. E eu tenho até mesmo uma provocação, pastor Giovanni, para dizer que a besta que emerge da terra, ou falso profeta, ele tem mais influência sobre a humanidade do que o próprio anticristo. Pouco se fala disso, mas eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então vamos lá. Continuando, acho que não está funcionando aqui, né? Tá ligado. Ela não apenas governa o mundo, mas recebe a adoração dos habitantes do mundo. A primeira besta é uma imagem simbólica do anticristo, do dragão e Satanás. A segunda besta é uma criatura de 2 chifres, enganosamente benigna, que compartilha a autoridade com a primeira besta. Agora preste atenção, isso é muito importante. Nós que cremos na volta de Jesus Cristo e que cremos que os sinais que Ele nos deixou é importante para o nosso estudo, vamos aprender isso. A tarefa da segunda besta, e olha que interessante, a tarefa da segunda besta é fazer com que todos adorem a primeira besta. Então, quando o anticristo surgir na história e se despontar como líder mundial, quem vai fazer com que a humanidade adore o anticristo não é o anticristo fazendo a sua própria propaganda, mas é a segunda besta, ou falso profeta, que vai articular entre os seres humanos e o anticristo. Isto é impressionante. O interlocutor entre o anticristo e a população mundial, o interlocutor é a segunda besta, é o falso profeta. É ele que vai dar um caráter religioso, espiritual desse governo. Isso é importante a gente saber por quê. Porque o anticristo, ele será um líder civil. Ponto. Porém, a parte espiritual, a parte religiosa do império do anticristo vai ser alimentada, fomentada, articulada, engenhosamente trabalhada pela segunda besta, ou o falso profeta. Então veja, à medida em que a segunda besta engana o mundo com milagres, ela ordena que todos levantem uma imagem em honra da besta que foi ferida pela espada, mas ressuscitou. E isso aqui é muito importante a gente saber. Aqui está um ponto-chave. Então veja, nós temos aqui
o anticristo, que é um líder levantado por Lúcifer, o grande dragão. Nós temos aqui a besta que emerge da terra, ou o falso profeta, que vai ser o interlocutor entre a humanidade e o anticristo. Então, o anticristo, ele não vai fazer sua propaganda para a humanidade, mas é o falso profeta que vai fazer a propaganda do anticristo para a humanidade. É como que se ele fosse o intermediário, é como que se ele fosse aquele que vai fazer com que todos os povos adorem ao anticristo, porque ele vai fazer essa função. Ele vai ser esse ser de intermediação entre o anticristo e a população. E veja, essa besta também exige que todos recebam a marca da besta, na testa ou na mão direita. Versículo 16 e 17. Olha o poder dessa segunda besta. Versículo 16. 15 e 16. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. Então, pastor Giovanni, quem vai imprimir a perseguição aos santos de Deus não é o anticristo, é a segunda besta, ou o falso profeta. Olha o poder que ele tem nas mãos. O poder que ele tem nas mãos é o poder que Lúcifer dá para ele. E é o poder de ser esse intermediador. Olha aí na sua Bíblia. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão. Faz. Ele será aquele que vai fazer a famosa marca da besta. Ele é que vai ser o grande propugnador dessa marca. Não é o anticristo. Ele será o secretário direto do anticristo. Ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Então olha, pastor, que interessante. É a segunda besta que vai dizer o que vai comprar ou não. Não é o anticristo. O anticristo ele será o líder mundial. Todas as decisões, e todas as decisões econômicas, todas as decisões sociais, todas as decisões militares, vai partir dele. Mas é esta segunda besta que vai ter o poder de fazer com que as pessoas possam aceitar essa marca. E é essa segunda besta, ou o falso profeta, que vai ter autoridade para perseguir aos santos de Deus em nome do anticristo. Então é ele que vai promover. É ele quem vai promover a marca, não é o anticristo que vai promover a marca. O anticristo vai criar a marca, mas quem vai ser o marketing, Paulo? O marketing será o falso profeta ou a segunda besta. Então aqui nós podemos perceber o poder dessa segunda besta. O poder que ele vai ter. O poder que vai agir sobre a sua vida. Ainda que, olha só o versículo 12. Acompanhe na sua Bíblia no versículo 12. Falando sobre o falso profeta. Vamos ler o 11 primeiro. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, poder e autoridade. Chifre na escatologia é autoridade. Parecendo cordeiro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas fala como dragão. Exerce o quê? Toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Exerce autoridade. Aí ele vai dizer: faz com que a terra e seus habitantes, quem? A segunda besta. Adorem a primeira besta. Olha que impressionante, Paulo. É a segunda besta que vai oferecer para a população mundial um culto à primeira. Por isso que ele é chamado de
falso profeta, porque ele vai atuar no âmbito espiritual, no âmbito religioso, numa proposta, numa articulação religiosa. Então, é ele quem vai fazer toda a campanha para que os povos adorem a primeira besta. É o texto que está dizendo, não é nem interpretação. Também faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem à besta, àquele cuja ferida da espada sobreviveu. Então, veja, a sua área de atuação é tão interessante que ele fará sinais milagrosos, porque ele é um profeta. Ele é uma autoridade divina. Então, qual é a grande questão aqui, meus irmãos? A questão é o seguinte: o sagrado lida com absolutos. Todo sagrado lida com absoluto, todo. Quando ele se veste de uma autoridade sagrada, religiosa, espiritual, e faz sinais para convencer as pessoas. Então, nada é mais sedutor do que sinais. Nós somos seres humanos que precisam de certos sinais para crer. E aqui está um grande problema, porque se nós buscamos sinais para crer, nós podemos ser enganados por qualquer sinal. Nós não precisamos de sinais para crer, porque o maior sinal já foi dado, a cruz de Cristo no Calvário, é o único e maior sinal para que a gente creia. Não precisamos de mais nenhum sinal. As pessoas que buscam sinais, Sérgio, caem na mesma conversa dos magos egípcios. Porque eles também faziam sinais. Janes e Jambres, os nomes dos dois sacerdotes egípcios, Janes e Jambres, eles também faziam sinais, mas pelos poderes das trevas. A segunda besta, ou falso profeta, também vai fazer sinais. E eu vou dizer para vocês, com toda certeza, vai enganar muita gente boa, vai enganar muito cristão, vai enganar muita gente que vai entender que isso é de Deus e não é de Deus. E ele seduzirá as nações com os sinais. Agora olha que interessante. A primeira coisa que precisamos observar é a palavra outro. Veja bem aqui, vi ainda outra besta, ou outro monstro. Então vi outro animal. Esta é uma tradução da palavra grega alô. Não é alô não, viu? Alô é o telefone. Alô é uma palavra grega que significa outro. Mas é um outro da mesma categoria. Por exemplo, eu posso pegar esse microfone, ok? Esse é o microfone, correto? Esse também é o quê? O microfone. Eles são iguais, ok? Certo? São iguais. Mas um é um e o outro é o outro. Eles são iguais, mas cada um é independente do outro. Isso no grego é allo. O que é allo? É um outro, mas não é um outro diferente, é um outro da mesma espécie. Entenderam isso aqui? É a mesma fala de João 16,
quando Jesus disse, eu vou enviar outro Consolador, no grego é allo, ou seja, é um outro, mas que sou eu mesmo. Ok? Então, esse é o sentido no grego. Então, quando o texto diz que, então, vi surgir outra besta, é allo, ou seja, é um outro ser, independente do que já existe, mas é da mesma espécie. Olha que impressionante, pastor. Ou seja, a segunda besta que virá, descende da primeira besta, ou seja, é outro, allo, mas no sentido são da mesma espécie, são de Satanás. Né? Então vamos lá. É outro da mesma espécie, por isso que eu coloquei a figurinha ali de dois ursos. Ele é um e outro, mas é da mesma espécie. Os irmãos estão entendendo? Alguma pergunta? Está indo bem para os adolescentes aí? Os adolescentes gostam desse assunto, né? Velho também gosta. Muito, muito bem. Deveria ser. Eu vi um animal semelhante se aproximando. Isso nos diz imediatamente que essa besta está ligada em suas características à primeira besta. Elas são como duas ervilhas da mesma vagem. Tradicionalmente, ensinamos que esses dois chifres representam o poder eclesiástico por um lado e o poder temporal por outro lado. Ou seja, as duas bestas vão agir nas duas esferas que controlam uma sociedade. O que controla uma sociedade? A parte política e a parte... Não existe nenhuma sociedade que não tenha esses dois pilares. Presente uma sociedade que não tem esses dois pilares. Toda sociedade tem. Toda sociedade tem. E são esses dois pilares que conseguem controlar a massa. Porque os dois trabalham com senso de absoluto. E olha que impressionante, gente. E essa ideia de que é necessário que instituições trabalhem com senso de absoluto para poder dar um tom para a minha caminhada na história. Você pode observar. Se você for, pega uma civilização antiga, os maias. Eles tinham lá uma autoridade civil no rei e tinha a sua autoridade religiosa, que eram os sacerdotes. Eles faziam sacrifícios humanos. Por que podiam fazer sacrifícios humanos? Porque a religião trabalha com o senso de absoluto. Não se discute o que a religião fala. Inclusive, na época do auge do romanismo na Europa, havia um ditado muito comum, que dizia assim, esse ditado, Sérgio, Roma locuta finita causa est. Em latim, Roma falou, não se discute. É esse senso de absoluto. Então nós temos o governo civil, o executivo, e nós temos o religioso. Então veja, nos dias escatológicos, a humanidade não vai ter para onde correr, porque ela vai ter que se sujeitar aos dois, porque ela já está acostumada com isso. Porém, tanto o anticristo quanto o falso profeta são seres da mesma espécie que vêm de Satanás. Trabalham no campo civil como trabalham no campo religioso. As pessoas imaginam, e eu quero abrir um parênteses aqui, preste atenção, queridos, preste atenção. Não existe nada numa sociedade que não tenha uma espiritualidade por detrás. Você pensa que não, esse negócio de espiritualidade é só para as religiões. Pode ser religião cristã, pode ser religião afro, pode ser religião esotérica, pode ser religião de qualquer natureza. Não. O mundo civil, o mundo político tem uma espiritualidade por detrás. Porque o ser humano é um ser híbrido. Ele é um ser que habita tanto nas questões físicas, por isso que nós temos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão,
Aí vai virar um Pentecoste aqui agora, né? Vai ter um dão de línguas aqui agora, né? Então vamos lá. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Esses 5 sentidos nos põem no mundo. Eu percebo o mundo pelos 5 sentidos. O mundo físico é perceptível pelos 5 sentidos. Mas ao mesmo tempo que nós trafegamos nesse mundo físico, nós trafegamos em outra esfera, que é a esfera espiritual. E olha, e presta atenção, Edna, e é a esfera espiritual que trabalha no meu senso de valor e de compreensão do bem e do mal. Porque os nossos juízos de valores não são físicos, os nossos juízos de valores são espirituais. Então o senso do certo e do errado não é físico, o senso do certo e do errado é uma questão espiritual. Os animais não têm senso de certo e errado. O leão, a leoa, a caça, a presa por instinto natural de sobrevivência. Você sabe o que uma lebre diz no final do dia? Cheguei ao final do dia com vida. Porque ela sabe, no seu instinto, que ela sempre vai ser presa. E o leão, ou o tigre, ou qualquer outro animal feroz, sabe que o instinto dele é caçar a presa. Os animais são assim, nós não. Nós temos senso, a gente olha. Eu gosto muito de ver lá nos canais da Discovery, o leão, a leoa, o tigre atacando. É uma delícia ver aquilo. Eu gosto de ver. Mas tem pessoas que olham aquilo e falam, oh, coitadinho da lebre, oh, coitadinho da gazela. Porque é senso de valor que nós temos. Os animais não têm isso. Então veja, todo senso de valor, todo senso de certo e errado, vem de uma espiritualidade. Agora, se a espiritualidade não é de Jesus Cristo, ela é uma espiritualidade das trevas. E aí o que vai acontecer? Essa espiritualidade do mal vai impedir com que o meu senso de valor distinga sobre o certo e o errado, mas vai trocar o certo pelo errado e o errado pelo certo. Aí você pensa, não, mas isso aí é só uma questão religiosa e espiritual. Não, porque quem conduz a nossa vida é Brasília. Quem conduz os argentinos é a Casa Rosada. Quem conduz os norte-americanos é a Casa Branca. E por que eu cito isso? Porque são estas casas que dizem como que o cidadão deve viver. Então, para um ser dizer, para uma instituição dizer como o cidadão deve viver, tem uma espiritualidade, porque ninguém diz sobre o que deve viver e não deve viver, se não tiver uma espiritualidade, só uma questão física não funciona. Senão nós seríamos animais. Os irmãos estão entendendo ou está difícil a minha linguagem? Não estão entendendo? Sim ou não? A igreja diz amém se estiver entendendo. Então, se você fala assim, isso é certo e isso é errado, é porque tem uma espiritualidade por detrás. Então você vê a espiritualidade nos nossos políticos, todos os políticos, eles não fazem nada que não seja por uma espiritualidade, pode ser boa ou má. O entretenimento tem uma espiritualidade. A filosofia tem uma espiritualidade. Até mesmo as ciências exatas têm espiritualidade. Aí você vai falar assim, não, mas a matemática tem espiritualidade? Tem. Você vai encontrar na matemática, está aqui o professor de matemática, o número pi, o número dourado, ou o número de ouro, que é o número perfeito. Toda perfeição é uma espiritualidade. Olha que interessante. Para onde que a gente está indo, pastor? Meu Deus. Não planejei falar isso aqui não, isso veio, é o papai do céu que está falando para mim falar isso para vocês. Então veja, por que eu estou falando isso? Para a gente entender a função da segunda besta. Então ela trabalha com noções de religião e espiritualidade que é um absoluto, que vai fortalecer o anticristo que é civil, que também tem noções de absolutismo.
Então olha que coisa interessante, irmãos e irmãs, ele vai vir para dar essa força, vamos dizer assim, esse apoio para o anticristo. Olha que mãozinha linda que eu coloquei para vocês. O mais importante para entendermos sobre essa segunda besta é que ela não representa um reino ou um governante separado da primeira besta. Em vez disso, esta segunda besta é uma parte ou um aspecto do reino do anticristo. Ela se submete ao anticristo com o mesmo propósito, lutando pela mesma causa. Assim como a primeira besta recebe o seu poder do dragão e representa a causa do dragão, essa segunda besta recebe o seu poder e representa a causa da primeira besta. É uma coisa impressionante. Como que todos estão interligados? Que desenho vocês estão vendo nesse slide? Podem dizer? Marionete. Pessoal, nós não podemos, vou falar de hoje, nós não podemos aceitar sermos marionetes, porque nós temos um Senhor em nossa vida. O Senhor conduz a nossa vida. Só é marionete quando Jesus Cristo não é Senhor dela. Porque só o Espírito de Cristo me faz ter noções de questionamentos. Quem não pertence a Jesus Cristo aceita qualquer coisa e se deixa manipular por qualquer coisa. Nós não somos marionetes. Nós temos um Senhor. E todo cristão que não se submete ao senhorio de Cristo, ele se torna uma marionete. Isso é impressionante. A humanidade só tem dois tipos de seres humanos: quem é liderado pelo Espírito de Cristo e quem é marionete. E isso tem a tendência a aumentar. O elemento chave aqui é exercer autoridade. Esses são os chifres que funcionam. A primeira besta lhe dá o poder de fazer as coisas acontecerem. Principalmente, ela lhe dá o poder de fazer as pessoas adorarem a besta. A segunda besta é um indivíduo específico e não uma instituição religiosa. E eu quero aqui falar muito claramente. Escatologia, para mim, é uma questão racional, não é uma questão de paixão. Eu tenho amor pela escatologia, mas eu não tenho paixão, porque a paixão cega. Todos os assuntos bíblicos, quando a gente é levado pela paixão, a gente fala bobagem. Como, por exemplo, Ana. Não, muitos pregadores fazem isso no casamento. O pastor Giovanni não faz não, mas tem outros que fazem, né? Ele vai chegar e vai assim, não, porque veja bem, Deus quando criou o homem, viu que ele estava só, e Deus ficou com pena do homem, e disse, não, mas ele está tão só, eu já sei, ele está precisando de uma companheira, e coitado de Adão, eu vou dar uma companheira, aí as mulheres do casamento choram, os homens seguram, não, isso é bonito, é romântico, mas não tem nada a ver com isso não. Deus criou uma companheira para Adão, não porque Adão estava solitário. Como é que ele pode sentir falta de uma coisa que ele nunca teve? Isso é lógica. Deus criou Eva para o Adão, porque somente um casal poderia expressar a glória de Deus com perfeição na criação. Então, a teologia, eu amo a teologia, mas se você for apaixonado por ela, você vai por caminhos. A escatologia é a mesma coisa. Então, olha que impressionante. Não porque a segunda besta é uma autoridade. O pastor Giovanni já estudou muito sobre isso, tenho certeza. Não, porque a segunda besta é o Papa. Nada a ver, não tem nenhuma relação. Não, porque a segunda besta é o papado. Não, porque a segunda besta é uma autoridade religiosa. Não, então é o Islã. Esquece. Borra isso da sua mente. Apague isso, se você já escutou isso alguma vez. A segunda besta é de fato uma autoridade religiosa, mas não é nem cristão nem islã. A segunda besta vai ser uma religião luciferiana.
Porque tudo que é cristão ou tudo que é islã naqueles dias serão perseguidos. Porque Paulo vai dizer que o anticristo vai perseguir tudo aquilo que se chama ou objeto de culto a Deus, não é? Ora, então, claro que a segunda besta não pode ser o Papa, pessoal. Então, se você estudar com amor, você aprende. Se você estudar com paixão, você emburrece. Então, estude com amor. Então, veja, é mais provável que a expressão singular besta, o therion, ou falso profeta, pseudo-profetes, em grego, se refira a um indivíduo e não uma instituição religiosa. Sua aparência de cordeiro, aqui o pessoal fala assim, Larissa, não, porque vai ser o Papa e a Igreja Católica, porque ele fala que parece cordeiro, mas esse cordeiro não é Jesus, não. Esse cordeiro é símbolo de um animal pacífico, ok? É só nisso, não tem nada a ver com o catolicismo. Sua aparência de cordeiro mascara sua verdadeira natureza interior. Quem ele é não será evidente por sua aparência externa, mas como outros falsos profetas determinados pela observação do fruto do seu trabalho. Embora pareça um cordeiro, suas instruções verbais são energizadas pela vontade do dragão. É ele quem causa a adoração da besta. Ele ordena aos que habitam na terra que façam a imagem da besta. Ele também é executor da marca necessária para comprar ou vender. Então, na verdade, ele vai falar bonito, vai falar manso, vai falar de uma maneira muito gostosa de ouvir, mas o que ele fala é das trevas. Veja que não é o que ele fala, é como ele fala. Não é o que ele diz, é como ele diz. A segunda besta vai ser uma aparência de cordeiro. Ele vai falar blasfêmia sem alterar a voz. Ele vai propor blasfêmias contra Cristo e contra Deus e contra o povo de Deus de uma maneira poética. Não de uma maneira violenta, não. Ele vai ser como cordeiro. Vai ter uma fala mansa, vai ter uma fala bonita e uma fala sedutora. É isso aí mesmo, Miguel? A primeira besta, ui, subiu, voltou. Vai ou volta? Vai, agora vai. Eu não sei cadê a imagem, mas tem o texto, tá bom ali. Não, deixa aqui. Deixa o texto é importante. Volta lá, Miguelito. O anjo do Senhor, isso. A primeira besta emerge do mar, que representa o tumulto e agitação das nações, a primeira besta. Em contraste com esta segunda besta, que emerge da terra. A terra é o belo lar do homem. Essa besta emerge da terra não como uma besta aterrorizante, mas como um cordeiro que sai do ambiente estável e sereno da terra. Isso nos fala sobre o aspecto religioso do anticristo. Enquanto a primeira besta, em sua aparência, é uma besta horrível, a segunda besta que sai da terra é um cordeiro. Ela é gentil, ela é domesticada, ela não é um dragão, mas um animal de estimação. O anticristo virá e unirá o seu poder político, esse aspecto religioso, e oferecerá uma solução universal para o tumulto das nações em uma religião. Ele será humanitário, oferecerá paz mundial, equalizará a disparidade financeira do mundo e oferecerá às pessoas uma religião que lhe dará paz de espírito. Preste atenção, pessoal. O falso profeta, ele vai falar bonito. O falso profeta vai falar de uma maneira maravilhosa. O falso profeta, ele vai ter milhões de seguidores nas redes sociais. O falso profeta, ele vai falar de uma voz articulada, maravilhosa, bonita, interessante, inteligente, intelectual, fala mansa, mas para destruir as pessoas. Vai fazer com que
a humanidade olhe para o anticristo e vai fazer com que eles adorem o anticristo. Ele é esse interlocutor que eu já mencionei. Esta segunda besta difere da primeira em seu poder. Sim, ela vem com poder, mas não com poder militar. Ela não vem com o poder da espada e da morte, mas o seu poder é um poder de palavras. Pessoal, quando o comunismo surgiu em 1917, pelo poder da arma, querendo obrigar as pessoas, Lenin principalmente, depois Stalin, mas primeiro com Lenin, obrigando as pessoas a aceitar o comunismo, mas pelo poder da espada, matando milhões de pessoas, e não estava funcionando. Então alguém falou bem assim, não é pelo poder da espada, mas é o poder da ideologia, das palavras. Hoje, boa parte do mundo aceita o comunismo, que é horrível. O comunismo matou mais que o nazismo. Mas o nazismo, contando com tudo, matou aí uns 10 milhões de pessoas. O comunismo matou mais de 100 milhões. Quem é pior? Quem é mais assassino? Comunismo. Então, muda-se a estratégia, palavras. A segunda besta vai fazer exatamente isso. O poder da segunda besta não é o poder da espada, não é o poder militar, é o poder das palavras, o poder da persuasão, o poder do engano. Ela fala como um profeta é o representante de Deus ou de um embaixador, então ela fala bonito, ela vai dizer das maravilhas do anticristo, vai dizer das maravilhas de Lúcifer, vai dizer das maravilhas do que está acontecendo no mundo. E é assim que ela vem do seu engano. A primeira besta tem boca de leão e fala grandes coisas e blasfêmias contra Deus e contra o povo de Deus. Ela expressa a ira do dragão. A segunda besta também recebe boca e fala, mas sua fala é de suave engano, que condiz com sua apresentação como um cordeiro. Estamos terminando, viu, meus irmãos? Falta quantos slides aí, Miguel? 5. O poder do engano da segunda besta, o aspecto religioso do reino do anticristo é esse. Ela entende o homem, ela surge da terra, do domínio do homem. Ela entende que o homem é religioso, uma criatura religiosa, e por isso buscará satisfazer a necessidade do homem de depender de uma divindade. Então veja bem, presta atenção, olha que plano maravilhoso. Ninguém vive sem espiritualidade, certo? Todo mundo tem uma espiritualidade. Para o bem ou para o mal, todo mundo precisa de uma espiritualidade. Porque eu sou um ser híbrido, eu atuo como ser humano, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Deus me fez assim. Mas o campo espiritual é para estar só com o Senhor, não com as trevas. Mas tudo bem, eu preciso da espiritualidade. O anticristo vem oferecer apenas uma coisa. Qual? A questão civil e governamental, terrena e temporal. Mas a espiritualidade, como é que fica? Bom, não tem problema, eu aqui vou oferecer uma espiritualidade para você não ficar sem uma. Impressionante. Então aquela história, mas se tirar a minha espiritualidade, eu vou viver como sem espiritualidade? Não, você não vai viver sem espiritualidade, você vai ter uma espiritualidade. O falso profeta é esse canal espiritual. E ele vai transformar o anticristo numa figura de adoração. Então veja, o anticristo será adorado como um Deus, não pelas ações que ele faz, mas pela sedução das palavras do falso profeta em relação a ele. Vocês querem uma espiritualidade? Vocês precisam de uma espiritualidade? Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, o anticristo é o nosso Deus. Esse homem que está governando o mundo, ele é o nosso Deus, e nós vamos prestar culto a ele, e em troca do culto que a gente prestar a ele, ele vai nos abençoar com o seu governo. Olha que estratégia impressionante. E olha lá, eu não estou fugindo do texto,
Olha lá, meus irmãos, no Apocalipse 13, ele vai dizer: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou do seu número. Então veja, ele vai ter todo o poder de organizar a perseguição. A perseguição ao povo de Deus naqueles dias não é por uma questão econômica, é por uma questão espiritual. Se não adorar o nosso Deus, vocês serão perseguidos. Foi a mesma coisa com Daniel na estátua de Nabucodonosor. Indo para os finalmente. Tem como você passar aí, Miguel? Ele compreende as necessidades sociais e societárias do homem e buscará uma resposta para elas. Ele entende que um homem não pode ser cortejado e governado pela coerção, e por isso virá com grandes promessas e colocará as nações sobre o seu domínio. Por isso que ele vai fazer descer fogo do céu, para poder seduzir as pessoas numa ideia de que ele é um ser divino. E qual é a última aí, Miguel? Por favor. Do ponto de vista terreno, esta segunda besta terá bastante sucesso no estabelecimento de uma religião mundial. E pessoal, vai ter uma religião só que não vai ser nem cristão nem islã. A única religião que vai ter é a religião do anticristo, cujo falso profeta será o seu líder espiritual. Não apenas no início do capítulo, mas também aqui nos versículos 15 e 16. Vemos que todos os povos da terra se maravilham com a besta e a adoram. Adorar é um sentido de espiritualidade, religião. Uma religião do anticristo é estabelecida. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ela se estabelece no templo de Deus como Deus, para que seja adorado no lugar de Deus. Ou seja, os povos do mundo estarão adorando o anticristo, porque a segunda besta conseguiu, pelo poder persuasivo de suas palavras mansas e pelo sinal que vai fazer, os sinais que vão fazer, para que as pessoas adorem a primeira besta. E aqui vai a questão, eu sempre falo isso. A marca da besta, da primeira besta, o 666, por mais que seja uma marca que estará atuando no comércio e na economia, ela é uma marca espiritual. Olha que impressionante. E sabe o que o texto dá a entender, pastor Giovanni? Que quem fez a marca foi a segunda besta, não foi a primeira. Quem dá a ideia da marca da besta não é o anticristo, é a segunda besta. Porque é a segunda besta que vai fazer com que os povos da terra aceitem essa marca. Então você pode ver que aqui está impresso uma espiritualidade na marca da besta. Não é simplesmente uma questão de comprar ou vender, é uma questão espiritual. De maneira tal que quando as pessoas aceitarem essa marca, estará tendo uma ligação para sempre espiritual com Satanás, que é o grande arquiteto por detrás de toda esta situação. Eu quero concluir o seguinte: Jesus é maravilhoso, porque Ele nos deixou sinais, para que quando Ele chegue, os sinais que Ele nos deixou, não é para a gente ficar tentando adivinhar que dia. Os sinais que Ele nos deixou, foi para que a gente pudesse saber que Ele se aproxima. Os sinais estão chegando, já tem 2000 anos de sinais. Nós já estamos vivendo o período do Apocalipse. E o Apocalipse, ele é um tempo, ele não é só
uma coisa restrita a sinais. Os sinais fazem parte desse tempo escatológico. O que eu digo para vocês? Que Jesus seja Senhor de sua vida. Se Jesus for Senhor de sua vida hoje, Ele será Senhor de sua vida naqueles dias. Creia em Jesus Cristo, viva com Jesus Cristo, ame sua volta, estude o seu retorno, para que vocês e eu não sejamos enganados. Amém, queridos? Alguma pergunta? Esteja à vontade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a sua palavra é que alimenta a nossa alma e que orienta a nossa história. Eu quero orar, Senhor, que o Senhor nos ajude. Não sei se nós estaremos vivos naqueles dias, quando Jesus Cristo estará às portas, mas que o Senhor fortaleça os irmãos que estiverem vivos naqueles dias.